Livro de 1 Reis, capítulo de número 21. 1 Reis, capítulo de número 21. Você que trouxe o seu exemplar. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Nós leremos alguns versículos, se você agora pudesse colocar sobre os pés, em reverência à palavra do Senhor, pode ser? Aí você deixa Deus te usar aí no varão. 1 Reis, capítulo 21, nos diz assim: E sucedeu depois destas coisas, que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa. E te darei por ela uma vinha melhor, ou se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Versículo 3. E Nabote disse a Acabe: O Senhor me proíba de dar a herança dos meus pais. Acabe chegou até a sua casa, revoltado e aborrecido, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. Ele havia falado, porquanto ele tinha dito: Não te darei a herança dos meus pais. E ele deitou em sua cama, e virou a sua face, e não comeu pão algum. Podeis assentar em nome de Jesus. Quando nós observamos um pouco acerca deste texto, nós vemos uma das maiores barbaridades, eu posso dizer assim, de um dos homens que a Bíblia nos diz que foi o pior rei de Israel. Ela nos narra a história de Acabe, juntamente com a sua esposa. Todos nós bem sabemos que Jezabel simboliza tudo o que é do mundo, o que é de imoralidade. Por que não dizer que é feita até uma analogia acerca das 7 igrejas da Ásia, a 4ª igreja, Tiatira, falando de tudo aquilo que não provém de Deus, irmão. Simboliza a questão dessa mulher. Uma mulher a qual, filha de um sacerdote Etibaal, ela se intitulava profetisa, e o texto vai nos dizer que existia uma plantação de uva de Nabote, junto a um dos palácios, ou uma das casas de veraneio, que Acabe tinha. E o texto vai nos dizendo que ele se encantou por ela, achou bonita aquela plantação de uva, e ele quis para si. Quando você observa, até mesmo na tipologia bíblica, missionária aí, pastora Patrícia, vai dizer que Nabote simboliza Cristo, e a plantação de uva simboliza a igreja. E segundo a tradição antiga, da antiga aliança, vai dizer que de maneira nenhuma ele poderia trocar, vender, dar, porque era herança dos seus pais. Na medida que ele cresce os olhos nela, o texto vai dizendo que ele faz uma proposta para ele. Vou te dar um valor. Ele fala não. Vamos trocar por alguma coisa. Ele fala de maneira nenhuma. E começa a fazer alguns tipos de propostas. E ele mantém isso. Ele tinha esse compromisso com o Senhor. Você que está com a sua Bíblia aberta, quiser acompanhar comigo, se não apenas ouça e interceda por mim. A palavra diz que Jezabel observou o que estava acontecendo e ela toma a frente e ela até mesmo ofende o esposo.
Porque ela diz assim: olha, eu achei que você era rei. Então, sendo rei, ele poderia tomar à força o que ele achasse por bem. Aí o texto diz que ele, sendo um rei mimado, vira com o rostinho para o canto, não quer comer, não quer beber. Ela, observando aquilo, falou: não, eu vou dar um jeito nesse negócio. Você que está com ela aberta, versículo de número 5. Veio até ele e lhe disse: por que o teu espírito está tão triste, a ponto de não comer mais, não comer pão, dependendo da sua versão? Nabote tinha convicção do que estava fazendo. Ele tinha certeza do que ele fazia. Sendo herança e ele tendo esse compromisso, um princípio que ele carregava, ele tinha convicção do que nenhum tipo de proposta poderia tirar aquilo que estava no seu coração. Tem muita gente nos dias de hoje que por muito menos ele se vende. Tem muita gente que no dia de hoje, no trabalho, ele perde uma amizade para ficar bem, me permite a expressão, na foto. Tem muita gente que fala mal de um amigo para poder ficar bem com um chefe no trabalho. Ô glória. Tem muita gente que fala às vezes até de um parente para ficar melhor com um outro parente. Mas que o sangue de Jesus Cristo, que tem poder, que nos cubra de toda essa maldade satânica nisso. Você recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Ô glória. Não se vender. A partir do momento que a pessoa entende que ela não vai se vender, porque ela já foi comprada. E de fato, quem foi comprado não se vende. Tem muita gente se vendendo nos altares, pastor Vinícius. Você convida uma pessoa para ministrar, ele vai e diz: olha, eu cobro X. Uma pessoa que vai louvar ao Senhor: olha, o meu valor é tanto. Mas não é de fato, não é de Deus, você abençoa? Sim, e é. Só que você não pode dar preço naquilo que você não comprou. Já foi pago um alto preço. Não vai ser investido naquele ministério? Sim, você pode investir, mas preço nunca. E essas pessoas existem porque muitos de nós fizemos isso. Qual é o seu preço? Então, estou aqui. Nabote preferiu perder a vida do que se vender ou vender aquilo que Deus havia lhe confiado. Herança dos pais, de maneira nenhuma, nunca. Jezabel, sendo tão astuta, tão ardilosa, tão maléfica, que ela diz para ele assim: fique tranquilo então que eu vou dar um jeito nesse negócio. E ela faz uma trama, irmão. E que trama demoníaca. Você que está acompanhando comigo. Versículo de número 6. Porque eu falei com Nabote, ele se queixando para ela: dai-me a sua vinha, troca comigo, e eu não vou fazer nada disso, Nabote dizia. Ela dizendo: eu achei que você era o rei, eu achei que você governava. Eu te darei a vinha de Nabote. A pergunta é: o porquê que ele não perguntou o como? De que forma que vai ser feito isso? Quando é uma bênção, nós não questionamos o porquê, de que forma, como veio, você sentiu de Deus, é de Deus mesmo. Não quero saber de quem tirou, como foi feita. Está vindo para mim, é bênção, eu vou abraçar. Não, veio para você, você tem que fechar os olhos e agarrar. Qual foi o preço disso, irmão? Existe um ditado ou uma expressão que se usa aí fora, varão, que não existe almoço grátis. Alguém está pagando a conta desse negócio. Alguém foi vendido nessa cena aí. É diferente se veio abençoar, é um outro cenário.
Só que o cenário aqui, ela disse que ia fazer, ele não perguntou como. Ele era o rei. Só que a Bíblia diz, foi como eu disse inicialmente, um dos piores, ou o pior rei que já existiu em Israel. E ela faz uma trama. Versículo de número 9. Ela escreve a primeira carta. Nessa carta proclama-se um jejum. Coloca-se Nabote no meio do povo, na sua região, na sua província. Convoca os anciões de toda aquela cidade. Pega 2 filhos de Belial, que o texto vai chamando essa expressão, que quer dizer homens inescrupulosos. Homens sem caráter, é os filhos de Belial. Homens que foram de fato comprados, tipo mercenário, tipo pessoas que não tem problema, eu me vendo, só me paga o que eu quero. Tem muita gente se vendendo por qualquer coisa, foi o que eu disse. E faz essa convocação. Na medida que proclama esse jejum, pede para que colocasse Nabote diante de todos, na frente de todo mundo ali, bem no lugar de destaque. E aí ela começa, através da carta que foi enviada, com o sinete do rei, eles começam a analisar o teor da carta. Então o povo que estava cumprindo essa sentença, estava cumprindo, entendendo que foi a ordem de Acabe. Porque tinha o sinete do rei. Então de maneira nenhuma ninguém ia contrariar. Era o rei que dizia. Só que, olha o que o versículo seguinte vai dizendo, 10. Colocando esses 2 homens de Belial junto dele, para dar testemunho dele, aqui que é um negócio forte. Na medida que apresenta-se os testemunhos, tem gente que não se importa mais com isso. Na medida que apresenta o testemunho dele, vai dizendo assim, olha, o testemunho dele não é bom. Porque temos conhecimento, olha de que forma que ela havia infringido através da carta, eles entendendo que era um rei que estava mandando, as acusações para cima de Nabote. Ele blasfemou contra Deus. Ele blasfemou, falou mal do rei. Ela sabia, pastora Patrícia, que apenas por essas 2 formas, se porventura Nabote tivesse filhos, eles já perderiam o direito de transmitir essa plantação de uva para os filhos, porque as acusações eram acusações com base de perda de herança. Olha que mulher ardilosa. Foi acusado disso. Então, apresentando Nabote diante desse cenário, perante todos, com testemunha, compradas, com o anel do rei dizendo que aquilo foi tudo confirmado, era para após tudo isso, com certeza o julgamento ia ser uma condenação, para arrastar Nabote fora do campo da cidade e apedrejá-lo. Tem muita gente que faz tanta coisa e às vezes passa até tempo e entende que esqueceu, coisas que o céu não viu. Uma das coisas é a gente ter uma autoconsciência e dizer, Senhor, falhei e transgredi. Outra coisa é a gente cometer de uma falha, uma transgressão, e entender que um tempo passou, que ninguém viu, está guardado, oculto, fechadinho, e ficou por isso mesmo, nada melhor que o tempo. Não, irmão. Eu venho como boca de Deus para dizer para você, se foi feita uma acusação contra ti, se fizeram algo contra você, não é o tempo que vai passar, o céu, num tempo determinado, ô glória, ele vai vir ao encontro, e ele vai entrar com providência, porque Jesus não descansa, por isso que ele é justo, Deus é justo,
O tempo que você trabalhou, a empresa te dispensou, ficou por isso mesmo, não teve condições, entrou em falência. Deus pode criar um caminho e você ser abençoado e mandar te chamar lá. Erevala cara. O homem pode mandar chamar, chama ela aqui, manda ela vir aqui. Como assim? Fechou, entrou em falência, quebrou. Ele pode mandar chamar você e dizer assim, ó, manda eles fazer as contas aí no departamento pessoal, aí no RH. Vai somar tudo e vai pagar com juros e correção. Vai trazer à luz o que estava oculto. Deus está trazendo à luz o que estava oculto. Diante de Deus não tem tempo, não passa batido. O céu contempla todas as coisas. Aracalavara sebe de cala sub de faciar. Deus conhece você. Deus me conhece, Deus nos conhece. E Ele, conhecendo a essência, Ele vai julgar com equidade, na medida, na justiça. É direito seu, então ninguém vai tomar. Aleluia. Erecalacebe de faciar. Fizeram o que fizeram. Nabote morreu. O texto vai dizendo que trazem a ciência, o final, o desfecho do caso, para eles. Ela tomou conhecimento, foi lá até e disse para ele, olha, está aí. Me permite a expressão, garoto, está tudo certo. De novo, ele perguntou como? Não. O texto não diz, mas eu acredito que ele não estava indo para essa plantação de uva desanimado, triste. Sim ou não? Será que ele estava indo triste para lá? Quando ela disse que está tudo certo, pronto, toma posse, ele estava indo desanimado? O que vocês acham? Estava indo triste? Ele estava indo feliz. Só que o céu tem e sempre terá os seus remanescentes. Gente que ainda fala a verdade com justiça, sem ofender ninguém. Carcaças disponíveis para ser usado para a glória do Deus de Israel. Que ainda fala. Deus levanta profetas. Você acredita nisso, irmão? Você crê nesse negócio? Ainda tem profeta de Deus na terra. E ele fala, viu? Deus fala, usa suas carcaças. O texto diz que Deus bradou lá no coração do profeta do fogo Elias. Disse para eles, Elias, vão trabalhar. Você vai retornar. Você vai falar com Acabe. Nesse exato momento que está na plantação de uva da vinha de Nabote. E o que eu vou falar, Senhor? Você vai chegar lá e vai dizer para ele, bem contextualizado, sem ferir o texto. Não bastava ter tomado a herança, você ainda matou? Que mais, Senhor? Você vai continuar dizendo para ele assim, em decorrência desse fato, só por causa disso, eu vou varrer da história todos os que são da sua família. Essa versão que eu li aqui, eu vou ler o versículo, que é a King James, diz que o profeta disse para ele assim, todos os que da sua família, o versículo está aqui, eu vou ler para os irmãos o que eu vou dizer. Todos da sua família que urinar na parede vai ser varrido da terra. Se for da sua família, se morrer dentro da cidade, os cães lamberão o sangue. Se for da sua família morrer no campo, as aves dos céus ou os abutres também vão dar um jeito naquelas carcaças que sobrar. Só tem um detalhe, que não vai passar batido, não vai. A Bíblia diz que ele correu e se achegou. Quando ele chegou, Acabe olhou e disse assim, já vem já, meu senhor, já veio julgar, já veio... E ainda quis, como o bom nordestino diz, mangou. Ainda quis, linguagem de jovens, tirar um baratinho ainda. Quando ele larga tudo isso para Acabe e vai-se embora, o texto vai dizer que
Acabe sentiu a pancada tão pesada na moleira, que ele se arrependeu. Você acredita? O primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos, vai dizer, o do arrependimento, 29. Vês tu como Acabe se humilha diante de mim? Como esse ele humilha diante de mim, não trarei mais mal aos olhos dele. Mas nos dias do teu filho, eu trarei esse mal sobre a sua casa. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O problema não está em errar e em falhar. O problema está em errar, em falhar e achar que Deus não viu. O problema não está em transgredir, o problema está em transgredir e tentar enganar aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tudo vê. Passa céus, passa terra, mas a palavra de Jesus de Nazaré não cai por terra. Deus vai tratar, descansa. Deus vai te justificar, tranquiliza. O céu está vendo tudo, não passa batido. O Espírito da verdade está falando conosco. Ele ainda está no controle de todas as coisas. E aconteça o que acontecer, não vai passar batido de maneira nenhuma, porque Ele conhece. É sincero, Deus conhece o seu coração, sua vida está no altar, então deixa Deus fazer. Ele vai te justificar. Ele vai trabalhar e vai fazer grandes coisas para que o nome dele venha a ser glorificado. Aconteça o que acontecer, ele vai voltar ao lugar de origem e vai te justificar, porque é ele quem faz, é ele quem conhece. A vida sua está nas mãos dele, oh glória. Você pertence a ele, você é dele, você tem dono, não é bagunçado. A vara seme de cala súbia, evara cala mondará e evécia, oh glória. O Espírito de Deus está falando conosco. Tem gente que fala o que quer, faz o que quer e entende que é o dono de todas as coisas. Não, irmão, sem Jesus nós não somos nada, somos eternamente dependentes e devedor do que Ele fez por nós. Mas eu tenho condições de pagar? Não, não tenho. Mas eu posso suprir, ficar aqui sem dever nada de maneira nenhuma. Porque quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, se fazendo maldito por mim e por você, você foi comprado com um preço caro e não tem nada do que você possa fazer que você não vai quitar essa dívida. Com joias, com pedras preciosas, seja como for, o Espírito de Deus te guardou e te comprou. Você é eternamente devedor para a glória do nome de Jesus Cristo. Oh glória, Espírito da verdade, é Ele quem faz. Eu disse que eu ia ler para os irmãos, versículo de número 21. 21. Eis que trarei o mal sobre ti, e retirarei a sua posteridade, essa versão diz. E cortarei de Acabe, aquele, está na Bíblia aqui, irmão, me permite, que mija contra a parede. E aquele que extrai escravo e livre em Israel. A versão King James diz assim. Então Deus estava dizendo para ele assim: olha, sendo da sua família, não vai ter o que fazer. Aí ele faz uma comparação no versículo seguinte, trazendo de que forma com que ele fez com Bassã e com Jeroboão, que foi a mesma coisa. Houve maldade deles que estava no trono, houve ruindade daquele povo. Deus dos altos céus também disse: eu vou varrer, e usou a mesma expressão. Depois, se você quiser, você lê lá, 1 Reis capítulo 14, do versículo 10 até o 11. E de Bassã, 1 Reis 16, do 2 ao 4. A mesma situação. Se for da sua família que morrer por conta da maldade, da idolatria, se morrer na cidade, os cães lamberão o sangue.
sendo da família, os que morrerem no campo, as aves do céu ou os abutres vão devorar, mas não vai passar batido. Isso faz com que, às vezes, meu amigo pastor Vinícius, faz com que a gente tenha a oportunidade de fazer uma autoanálise. Senhor, onde eu errei? Colocar a mão na consciência e falar assim, ó Senhor, se eu errei, me perdoa. Sabe aquela de já acordar todo dia e falar, Jesus, me perdoe pelos pecados, o que eu errei. Mas sendo sincero, irmão. Sincero quer dizer sincera, sem artimanha, verdadeiro, sincero diante do altar. Errei, aonde eu errei, me ajuda, Senhor. Porque não tem como a gente entender que Deus não está vendo. Não tem como a gente olhar e dizer assim, não, o Senhor passou batido e vai ficar por isso mesmo. Diante do céu de maneira nenhuma. Olha a forma com que Elias chegou, amando de Deus. Diga para ele que não bastava ter tomado a herança, ainda matou. Eu não sei se você já conhece alguma história semelhante a essa, na Bíblia. De um homem que foi acusado injustamente, que foi imputado crimes que não foi verdadeiro, sendo injustamente um julgamento comprado pelos corredores da noite, e aí ele é morto por isso. Você já viu essa história de alguém na Bíblia, irmão? Tem uma semelhança com Jesus, não tem? Ele merecia estar lá, sim ou não? Quem merecia estar lá? Éramos nós. A cruz nem a medida tinha dele. Não foi feita para ele. Ele cometeu pecado, sim ou não? Quem merecia éramos nós. Foi feita para nós. Aí ele diz, Senhor, eu vou lá. Eu vou lá, meu Pai. Se entrega. Passa a ser feito maldito por nós. O que faz eu pensar que eu tenho a minha vida e eu faço o que eu bem entender? Tem nada, irmão. O homem é livre para escolher os seus caminhos, mas as consequências deste caminho saem da esfera da mão do homem e vai para as mãos de Deus. Vou repetir. O homem é livre para escolher os seus caminhos. Eu faço o que eu quero. Eu vou para onde eu vou. Eu sou o dono da minha vida. Até a página 1. As consequências dos caminhos que eu e você escolher, saem das nossas mãos e vai para as mãos de Deus. Eu falo muito isso em casa para meus filhos. Toda quebra de princípio, você vai arcar com a consequência. Porque não tem como a gente maquiar. Você tenta adaptar um pouco assim. Tem como a gente utilizar este evangelho para todas as faixas etárias, mas tem como a gente adocicar algumas coisas, irmão? Tirar o que não dá, colocar, não tem como. Não existe um evangelho para criança. Não tem um evangelho para terceira idade. O evangelho para mocidade, o evangelho para adolescente, não existe, irmão. É o mesmo evangelho para todos nós. O que nós fazemos é tentar entender e aplicar o texto de acordo com a situação, com o momento. É um outro cenário, mas é um evangelho só. A mensagem é uma só, mas os efeitos são inúmeros. Deus fala de diversas formas através de uma palavra. Isso que é a multiforme graça de Deus que nos conhece. É a fome de calabera e calassúbia. Para alguns aqui agora Jesus está curando. Tem gente que Jesus está entrando com libertação na família. Tem gente que Deus está abrindo porta aqui nesse exato momento. Tem gente que Deus está entrando com providência lá na justiça, sacudindo aqueles precatórios antigos e trazendo para o alto. Tem gente que vai receber telefonema de vitória e de porta aberta. A forma com que Deus atua e age não compete a nós. Não somos nós que somos o dono de todas as coisas, não. Nós somos eternamente dependentes do Deus de Israel. Sem Ele nada podemos fazer. Não conseguimos nada, não respiramos, não andamos, não falamos, não se movimentamos. Nada. Eternamente dependente de Deus. Não é o seu dinheiro, não é a sua força. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Um confia na conta, outro no carro. Mas nós somos dependentes de Deus, eternamente
dependente de Deus. Tem alguém dependente de Deus aqui? Você é dependente? Você depende? Nós somos dependentes. Graças a Deus por isso. Porque é Ele quem faz. Oh glória! É Ele quem conduz, é quem controla. A nossa vida é dEle, para Ele, por Ele, todas as coisas. Aleluia. Oh glória. Meu Deus. Fechando aqui já. Deus falou que ia fazer e assim Ele fez. Apresentar esses dois textos e já encerro. Houve uma guerra. Essa guerra que houve, Acabe estava disfarçado no meio dela. E o texto vai dizer que lançou-se uma flecha. Sem querer. Foi andando assim de uma forma sem ninguém imaginar. Mas a flecha tinha um destino. Pergunta, qual era, irmão? Pergunta, qual era? A flecha tinha qual destino, irmão? Acabe. E o detalhe e a riqueza que ela pegou na junta, onde tinha a armadura, e ela entrou naquela parte que estava sem a armadura. Você acredita em coincidência, irmão? Deus, como que Ele fez esse negócio? Eu acredito ainda a Deus que modifica o movimento de rotação e translação da terra se Ele achar por bem. Eu acredito num Deus que se Ele disser para o mar, você não vai nem volta agora, para aí. Eu acredito num Deus que o passarinho pode pousar aqui nesse púlpito, começar a cantar e Ele falar assim, agora não canta mais, morra. O passarinho tira a vida, ele... Porque Deus ainda é quem controla a vida. Você acredita nisso ou não, irmão? Sua vida é dependente do Senhor ou você mesmo que é suficiente? Tem gente que acha que é autossuficiente, irmão. Eu tenho mesmo, trabalhei ao meu direito, eu compro o que eu quiser. Nem tanto. Na pandemia, um homem com condições, dono de um banco, a filha postou lá, meu pai tinha condições de comprar tudo o que ele quisesse, porque ele tinha dinheiro para isso. Olha só. Só que meu pai morreu precisando do que é de graça. O ar. Ó. Você está respirando? Você respira? Quem está respirando aqui? Deixa eu ver quem respira. Você está respirando? Você respira? Meu Deus do céu. A flecha que foi lançada entrou na junta e eliminou. O texto vai dizendo, depois você lê, versículo 29 até o 33, do mesmo livro de 1 Reis, só que do capítulo 22, quando colocam ele na carruagem, ele fala, estou ferido, tira daqui, me tira, arrastam ele, o sangue dele começa a escorrer, final da tarde ele morre. Na carruagem, onde ele estava, escorreu o sangue. Os cães lamberam o sangue de Acabe, para se cumprir o que Deus falou. Aproximadamente 2 ou 3 anos após, Deus haveria de concluir essa grande obra. Ele elimina Jezabel, é arremessada da janela, na medida que ela cai, batendo na janela daquele palácio, até lá embaixo, o homem de Deus, sendo usado pelo Senhor, passa com o cavalo por cima dela. O texto vai dizendo que ele foi jantar. Olha que abusado. Ela morreu. Quando ele terminou de jantar, que delícia, come mais um pouquinho. Bom, vai tirar aquela maldita ou malvada, dependendo da sua versão, porque ela é filha de um rei, né? Enterra ela lá. Quando se achegaram para tentar pegar e enterrar, tinha as mãos, parte do crânio e alguns ossos.
Mais uma profecia que se cumpre. O que faz eu e você pensar que o que Deus disse que vai fazer nas nossas vidas, Ele não vai fazer? Deus levantou Jeú, encerro aqui. Quando Elias estava na caverna, depois de ele sair sendo usado por Deus, na disputa, fogo que veio do céu, ele entrou na caverna, Deus falou para ele: o que você está fazendo aí? Ocorre-se o vento, Deus não estava no meio. Terremoto, Deus não estava no meio. Fogo, Deus não estava no meio. E várias outras situações, Deus falou para ele: sai daí, rapaz. Só por um fato dessa situação, Deus disse para ele assim: olha, agora vai ser o seguinte, você vai ungir Jeú como rei de Israel. E esse que vai ser o instrumento para eliminar a família toda de Acabe. Só porque ele não teve força de botar a mulher no lugar e permitiu que ela tirasse a vida de Nabote. Só por isso, só. Você vai ungir, o Eliseu vai ungir Azael como rei também da Síria. E você vai deixar no jeito o seu substituto, Eliseu. Ó, que coisa linda. A gente se lembra bem, ele lá na agricultura, Elias chegou, jogou a capa nas costas, ele já entendeu o mistério, frequentava culto da palavra, frequentava escola bíblica, ele já entendeu, aquilo já era tradição. Só um minutinho que eu vou despedir do pai e mãe. Despediu da família, quebrou tudo que tinha ali da agricultura, eliminou os boizinhos, fez um churrasco do céu e falou: vamos embora. Porque essas coisas prendem, tem gente que é preso com essas coisas. Tem gente que não avança no ministério. Não, é minha família. Eita Jesus. Isso aqui saiu, hein? Isso aqui. Não dá para ir, porque você tem que é difícil, né? Família, final de semana, eu não posso assumir esse compromisso. Porque todo domingo, às tantas horas, vem a minha tia lá de Pirapomba. Eu tenho que estar junto com ela. Traz a tia para cá. Ou manda a tia ficar em casa. Resolve as coisas de Deus. Prioridade é um reino, irmão. Tem muita gente que não entende essa fórmula que eu vou falar. Isso aqui, nós já vamos embora. Em nome de Jesus. Ó, meu tempo já está dando aí. Toda vez que você deixa de investir nas coisas do reino, você foca nas coisas da terra, que é acessório. E perde as coisas do céu, que é o principal. Foque nas coisas de Deus, que é do reino. E as coisas da terra é acessório. E tudo que é acessório, ela vem no pacote. Então, marca aí. Foque nas coisas de Deus, que é o principal. Deixa de lado as coisas da terra, que é acessório. Porque as coisas da terra, que é acessório, quando você está focado no céu, que é o principal, elas vêm no pacote. As bênçãos de Deus, nós que corremos atrás delas, ou ela que corre atrás de nós? Sim ou não? As bênçãos que não acompanham. Tem muita gente correndo atrás de bênção, e a bênção correndo atrás de nós. Pega esse mistério. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, nos concede graça. E que por nada nessa vida não se venda. Não se venda, porque já foi comprado. E você foi comprado com um bom preço, para a glória do nome de Jesus. Se você puder aplaudir ao Senhor.